Bem-vindo, queridos espectadores, a mais uma reflexão inspiradora sobre as lições valiosas da história bíblica. Hoje exploraremos a preciosa Arca da Aliança e a vida de Davi, um homem que conquistou não apenas os campos de batalha, mas também os anseios do próprio coração de Deus. Vamos mergulhar nas narrativas que revelam a importância dos detalhes na adoração e na obediência, examinando como Davi, em sua busca por seguir as instruções divinas, nos oferece lições atemporais. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-los a deixar seus likes e se inscreverem para receber mais conteúdos inspiradores. Suas interações são essenciais para continuarmos compartilhando essas mensagens significativas. Agora, embarquemos juntos nesta jornada, explorando o coração de Davi e as profundezas de sua conexão com Deus. O cenário se desenrola em Jerusalém, onde Davi, atual rei, assume a liderança. Importante mencionar que Saul, seu antecessor, já não está vivo, mas as ramificações de suas ações ainda ecoam por todo o reino. Durante seus últimos 40 anos de reinado, Saul comprometeu-se em diversos aspectos, negligenciando especialmente as questões relacionadas a Deus. Diferentemente de Davi, que compreendeu que na sua época, o ponto central de adoração era o tabernáculo e não o homem. A importância do tabernáculo diminuiu durante o reinado fraco e negligente de Saul. Nesse período, uma peça sagrada do mobiliário foi separada do tabernáculo. Surpreendentemente, a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos para territórios não israelitas. Embora possa não parecer significativo atualmente, pois hoje a presença de Deus está dentro de nós, naquela época, a perda da arca simbolizava a partida da presença de Deus, já que ele residia em sua glória sobre a Arca da Aliança. A arca era tão preciosa para Deus que ele instruiu Moisés a construí-la de forma portátil para que os israelitas a transportassem pelo deserto até Canaã, tornando-a o principal local de adoração. Onde quer que a Arca da Aliança fosse colocada, a glória de Deus repousava, simbolizando a presença divina. Era o lugar mais sagrado da terra. Ao assumir o trono, Davi percebeu a ausência da Arca da Aliança e, consequentemente, a falta de um local central de adoração. Isso resultou em uma jornada espiritual medíocre para o povo de Israel, cujos corações estavam distantes de Deus após o reinado de Saul. Quando Davi compreendeu a necessidade de devolver aquela valiosa peça de mobiliário à sua posição original, ele empenhou-se em organizá-la da maneira que Deus pretendia. Ele estava determinado a localizar um pequeno móvel e posicioná-lo exatamente no lugar designado. Seu coração estava totalmente voltado para Deus, e Davi acreditava que nenhum detalhe era insignificante. O livro de 2 Samuel, capítulo 6, aprendemos como Davi liderou o retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Davi reuniu 30.000 jovens capacitados de Israel e partiu para Baalim, em Judá, com o objetivo de trazer de lá a Arca de Deus, conhecida pelo nome do Senhor Todo-Poderoso, que estava entronizado entre os querubins na arca. Colocaram a Arca de Deus em uma carroça nova e a trouxeram da casa de Abinadab, que estava na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam a nova carroça com a Arca de Deus, enquanto Davi e todo Israel celebravam com entusiasmo diante do Senhor, utilizando castanholas, harpas, alaúdes, tambores e símbolos. Davi regozijava-se, celebrava e se alegrava profundamente ao saber que a Arca da Aliança estava retornando ao seu lar em Sião. A música ressoava e a alegria da obediência pulsava no coração de Davi. O retorno da arca era motivo de grande comemoração, e Davi expressava sua alegria com entusiasmo. Agora é oportuno esclarecer como era a Arca da Aliança, já que alguns espectadores podem imaginar erroneamente que se assemelhava à Arca de Noé. No entanto, o termo arca refere-se na realidade a uma caixa ou baú. O próprio Deus entregou a Moisés o projeto original da arca. Moisés recebeu o plano original diretamente de Deus. A arca tinha um formato retangular, construída com madeira e revestida de ouro por dentro e por fora. Uma bela borda dourada a cercava, formando um contorno. A tampa da arca, chamada propiciatório, era um componente crucial. No topo deste receptáculo aberto, havia uma grade transparente feita de ouro, precisamente do tamanho adequado para o baú. Em cada extremidade da tampa, um querubim de ouro martelado, representando anjos, adornava a arca,
com suas asas estendidas sobre o ouro. Esses anjos dourados se encaravam mutuamente, direcionando seus olhares para o baú. Devido ao peso significativo que uma peça de ouro maciço teria, esses querubins deveriam ser pequenos. Se fossem particularmente grandes, tornariam a parte superior da arca pesada e difícil de transportar. A necessidade de mobilidade era essencial. Além disso, sob a tampa da arca foram encontrados 3 objetos adicionais: um jarro de ouro contendo o maná do deserto, o antigo bastão de Arão e as tábuas da aliança, que eram feitas de pedra. Deus havia prometido se encontrar com seu povo acima do propiciatório, o que pode parecer estranho para nós hoje, pois nossa adoração é mais aberta e direta, especialmente após a vinda e morte de Cristo. Antes do Calvário, muitas revelações de Deus eram transmitidas por meio de símbolos, tipos e imagens, como olhar em um espelho escuro ou embaçado, onde é possível ver a imagem, mas não os detalhes. Nesse contexto, eles adoravam com uma caixa, e sobre essa caixa, a própria glória de Deus resplandecia sobre o propiciatório de ouro. Essa peça de mobiliário era considerada sagrada, separada para Deus. Ele instruiu cuidadosamente como deveria ser carregada, com anéis de ouro na base dos 4 cantos e postes folheados a ouro atravessando esses anéis. Apenas os levitas tinham permissão para manusear os móveis do tabernáculo, e os postes eram carregados em seus ombros, garantindo que nenhuma mão humana tocasse a arca em si. Deus se importava com cada detalhe da adoração, incluindo o transporte da arca de um lugar para outro. Foi nesse ponto que Davi enfrentou dificuldades. Sendo um homem prático e o rei que tomava decisões, Davi entendia a necessidade do povo de ter a arca da aliança para adorar. Para tornar o transporte mais rápido e eficiente, ele ordenou que uma carroça nova fosse colocada sob o baú e instruiu alguns homens a levá-lo até Jerusalém. No entanto, essa abordagem prática levou a complicações mais tarde. Assim, durante o transporte, Uzá e Aió, ambos filhos de Abinadab, estavam conduzindo a carroça. No entanto, algo terrível ocorreu conforme relatado em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacã, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para firmar a arca de Deus. Nesse momento, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, resultando em sua morte junto à arca. Uzá agiu com a intenção de evitar que a arca tombasse, uma ação que pode parecer razoável. Afinal, segurá-la parece ser a escolha mais lógica para evitar danos ao objeto sagrado. No entanto, a questão central é que Deus havia dado instruções específicas sobre como a arca deveria ser transportada. Se tivessem seguido exatamente essas instruções, não teriam enfrentado perigos. Recordando como os levitas carregavam a arca, inserindo varas nos anéis na parte inferior do baú, percebe-se que as varas eram colocadas nos ombros dos homens designados, equilibrando a arca conforme ela era movida de um lugar para outro. Davi, no entanto, optou por um método mais conveniente, alterando os detalhes para atender às necessidades imediatas. Este incidente destaca a importância de seguir as instruções divinas e não realizar ações até que tudo esteja devidamente ordenado. O conselho é claro: nunca faça algo que não esteja certo. Não faça nada até que tudo esteja em ordem. Então prossiga com determinação. Davi, entretanto, expressou a necessidade de trazer a arca para o local desejado, independentemente do método utilizado para alcançar esse objetivo. Deus agiu de maneira impactante para demonstrar sua santidade, tirando a vida de Uzá. Nesse contexto, Davi, ao lado do corpo de Uzá, ficou contristado, conforme registrado em 2 Samuel 6:8. A ira do Senhor se manifestou contra Uzá, e o local ficou conhecido como Perez-Uzá. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele expressou indignação enquanto o Senhor estava irado com ele. O versículo 9 de 2 Samuel 6 destaca que Davi, nesse momento, temeu o Senhor e questionou como a arca do Senhor poderia chegar até ele. A questão principal era que Davi não havia cumprido completamente sua responsabilidade. Com frequência, enfrentamos desafios quando negligenciamos nossas responsabilidades. Agimos de maneira precipitada e tentamos seguir nossos próprios planos, muitas vezes por comodidade ou pressa. O exemplo de Ananias e Safira, séculos depois, ilustra como assumir suposições sobre Deus e não levar a sério suas instruções pode resultar em consequências negativas. Da mesma forma, Uzá foi retirado da terra
por ter tocado um objeto sagrado que deveria ser manuseado apenas por levitas. Deus se importa profundamente com os detalhes, incluindo os mínimos cachos e hastes douradas utilizados pelos levitas. Ele não teria abordado essas questões se não considerasse importante. Portanto, é essencial respeitar e seguir as instruções divinas, reconhecendo a seriedade de cada detalhe que Deus estabelece. Após a trágica perda de uma vida durante o transporte da Arca de Deus, Davi ficou receoso e relutante em prosseguir com a transferência da Arca do Senhor para a cidade de Davi, conforme registrado em 2 Samuel 6:10. Em vez disso, ele decidiu levá-la para a casa de Obed-Edom, o geteu. Essa escolha resultou na prosperidade da casa de Obed-Edom. Mas Davi, ao perceber a bênção divina, expressou o desejo de ter a arca em Jerusalém. No entanto, 3 meses se passaram sem a arca na cidade, enquanto Davi, ansioso, se questionava sobre o que estava acontecendo. A notícia de que Deus abençoou a casa de Obed-Edom por causa da arca chegou aos ouvidos do rei Davi, conforme indicado em 2 Samuel 6:12. Movido por essa informação, o rei decidiu trazer a arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com grande alegria. Depois de erguer edificações para si mesmo na cidade de Davi, ele preparou um local especial para a arca de Deus e montou uma tenda para abrigá-la. Ele estabeleceu que somente os levitas teriam permissão para transportar a arca, pois o Senhor os escolhera especificamente para essa tarefa, tanto para levar a arca do Senhor, quanto para ministrar diante dele perpetuamente. Davi convocou todo o povo de Israel e Jerusalém para trazer a arca do Senhor ao local que ele havia preparado. Ele reuniu os descendentes de Arão e os levitas de diferentes famílias. Uriel liderava 120 parentes dos descendentes de Coate. Asaías liderava 220 parentes dos descendentes de Gerson. Joel liderava 130 parentes dos descendentes de Elisafã. Semaías liderava 200 parentes dos descendentes de Hebron. Eliel liderava 80 parentes dos descendentes de Uziel. E Aminadab liderava 112 parentes. Em seguida, Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, juntamente com os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele os designou como líderes das famílias levíticas e os instruiu a se consagrarem para trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que ele havia preparado. Davi explicou que a razão para isso era que, na primeira tentativa, quando o Senhor ficou irado conosco, os levitas não seguiram os procedimentos corretos. Nós não buscamos orientação sobre como realizar a tarefa da maneira prescrita, e isso resultou em problemas. Bem, um dos conselheiros de Davi, possivelmente o próprio Senhor, abordou Davi e destacou que a lei especifica uma maneira específica e um grupo específico de pessoas para mover a arca ou qualquer outro móvel sagrado. Davi, entusiasmado com a reação de Deus, compreendeu que bastava colocar as varas sobre os ombros dos levitas para permitir que eles carregassem a arca. Assim, Davi percebeu que já havia agido impulsivamente ao tentar realizar a tarefa por conta própria, e isso não estava de acordo com a vontade divina. O ponto principal é que Deus se importa com detalhes, que podem parecer complexos aos olhos humanos. No entanto, se Deus dedicou tempo para escrever e preservar esses detalhes, significa que ele se preocupa o suficiente para que você e eu sigamos suas instruções exatamente como ele pretendia. Davi compreendeu essa importância e, no final, agiu de maneira notável, conforme registrado em 2 Samuel 6:13. Quando aqueles que carregavam a arca do Senhor deram 6 passos, Davi interrompeu o processo para sacrificar um touro e um bezerro gordo. Ele adotou essa abordagem cuidadosa, consciente de que não deveria mexer com algo sobre o qual Deus havia sido específico. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, estava preocupado com as mesmas questões que preocupavam o Senhor, e ele agiu com cautela ao ouvir a verdade sobre como proceder corretamente. Ele seguiu as instruções divinas, avançando 6 passos e oferecendo sacrifícios a cada intervalo de 6 passos. Finalmente, a arca foi trazida para Jerusalém. No relato de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 15, vemos Davi usando o colete sacerdotal de linho e dançando diante do Senhor com toda a sua energia, enquanto todo Israel acompanhava, trazendo a arca do Senhor com alegres clamores e o som de trombetas. Quando mencionamos Davi,
Diferentes aspectos de sua vida podem vir à mente para as pessoas. Algumas podem pensar em Davi enfrentando Golias, enquanto outras se lembram do episódio do adultério com Batseba. Alguns associam Davi à unção por Samuel quando jovem, enquanto outros pensam nas relações complexas com Saul e na amizade com Jonatas. No entanto, o que Deus destaca sobre Davi vai além desses eventos. A verdadeira lembrança divina sobre Davi é encontrada no Novo Testamento, em Atos 13:22, onde Deus testemunha sobre ele, como um homem segundo o coração que fará todos os seus desejos. Essa celebração não se baseia em Davi sendo um pastor fiel, um guerreiro notável ou um rei brilhante. A essência é que Davi sintonizava seu coração com os desejos divinos. Quando Deus olha para a direita, Davi também olha para a direita. Quando Deus olha para a esquerda, Davi também olha para a esquerda. Em todas as situações, Davi responde em sintonia com os interesses divinos, demonstrando ser verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. Ao concluir nossa jornada através da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, somos lembrados da importância de sintonizar nossos corações com os desejos divinos. Davi não apenas enfrentou desafios épicos nos campos de batalha, mas também demonstrou uma sensibilidade única para seguir as instruções detalhadas de Deus na adoração e na obediência. A história de Davi nos ensina que Deus se preocupa com os detalhes, desde as especificidades do transporte da arca até a postura do coração na adoração. Cada passo, cada sacrifício de Davi foi guiado pelo desejo de harmonizar sua vontade com a de Deus. Que possamos, assim como Davi, cultivar essa sensibilidade espiritual e abraçar a importância dos detalhes em nossa jornada de fé. Agradeço por nos acompanharem nesta reflexão e convido-os a continuarem explorando as riquezas da Palavra de Deus em busca de sabedoria e inspiração. Não se esqueçam de deixar seus likes e se inscreverem para mais conteúdos transformadores. Que a sabedoria de Davi ecoe em nossos corações, orientando-nos em direção a uma vida que reflita os desejos do coração de Deus.